O time reserva, pegou né? de pênalti também. Isso. Esses 18 foram diluídos em competições importantes. Foram 2 gols, por exemplo, nas 2 partidas finais da Sul-Americana. Por que o Flamengo anuncia que desistiu? Porque o Flamengo está tentando mostrar para o Atlético que não vai chegar nos 10 milhões de euros. Até porque, antes da segunda partida final, Plihal, Flamengo e Atlético tinham uma conversa avançada para fechar em 7. Paga 7 milhões de euros, o Atlético até manteria um pequeno percentual, pensando numa possibilidade de revenda. O Flamengo havia concordado com essa condição, mas depois do título mudou-se o discurso. E o Mário Celso Petralha, que é o presidente do Conselho Deliberativo, mas é quem manda de fato no Atlético Paranaense, entende que hoje, valorizado por conta do título, ele pode conseguir 10 milhões de euros, se não no futebol nacional, com algum clube do exterior. Por 7, o Flamengo não teria concorrência interna? Não, o Palmeiras desistiu do negócio. O Palmeiras, no final do mês de outubro, no começo do mês de novembro, quando o Rafael Veiga voltaria, quando o Palmeiras anuncia que traria o Rafael Veiga de volta, começou uma especulação de que poderia haver uma troca. Pablo por Rafael Veiga. O Atlético disse que não aceitaria a troca elas por elas, que o Palmeiras teria que colocar dinheiro, porque entende que o centroavante, o fazedor de gols, vale mais do que o meia. Quando o Palmeiras viu esse movimento, o Palmeiras desistiu do negócio. E eu acho que essa desistência também passa por Ricardo Goulart. Se você conversar com os representantes do Goulart e você conversar com os representantes do Palmeiras, ninguém vai te confirmar abertamente, em on. Mas em off, há uma expectativa enorme de que nos próximos dias venha da China, do Guangzhou Evergrande, uma boa notícia, um comunicado de um aceite, de uma proposta ou por empréstimo ou em definitivo. Aceite como do Santos com o São Paulo. O Goulart, inclusive, já fez tratamento do joelho no próprio Palmeiras, mas o centroavante... Esse é o ponto. O Palmeiras trabalhava em 2 frentes, Plihal. Empréstimo de 1 ano, o Goulart renovaria o contrato dele por 1 ano com o Guangzhou e o Guangzhou pagaria parte dos salários dele. O Ricardo Goulart ganha acima de 2,5 milhões de reais. Acima. A característica é muito diferente. O que faz um time pagar parte do salário do jogador que está fazendo sucesso? Mas ele é mais centroavante que o Goulart, mais de área. O Pablo é mais centroavante do que o Goulart. O Goulart é um cara de muita mobilidade. Só que o Goulart com o Filipão na China... O Pablo também é bem móvel. Não, os dois têm capacidade para jogar fora da área. O Goulart tem mais capacidade. O Goulart tem mais força, né? Mais arranque, mais... Só que o Goulart me lembra o Kaká um pouco, a vezes arrancada dele. Mas na China ele mudou um pouquinho, ele jogou mais avançado. E na China o Felipão se encantou com ele. Eles trabalharam 3 anos juntos, foram tricampeões chineses. O Ricardo Goulart foi artilheiro dos 3 anos e eleito o melhor jogador do campeonato chinês. É isso que eu acho estranho. Quando você tem um jogador que investiu bastante, ele custa caro, ele não está indo bem, até tem uma lógica, você minimiza o prejuízo emprestando para alguém e daí, em vez do salário inteiro, você paga metade. Mas para um jogador que está fazendo sucesso, qual que é a vantagem no clube chinês de emprestar pagando parte do salário? Mas aí tem 2 pontos importantes. O primeiro deles, o Goulart já não vive a fase de outros tempos. Ele foi operado, inclusive. Ele passou por uma cirurgia. Antes da cirurgia... Cirurgia do quê? De um joelho, mas é coisa pequena. Artroscopia. Artroscopia. Inclusive, já foi liberado do tratamento, já está curtindo férias, estava em Ilha Bela. A gente até do BB Debate mostrou uma carta que ele recebeu, que o gerente do hotel mandou para o Goulart, pedindo para que ele jogue no Palmeiras. Esse fim de temporada nem foi dos melhores, ele até perdeu a posição para o Alain. Lá podem jogar só 3 estrangeiros, eram 4. Então, em algumas partidas, o Ricardo Goulart nem foi relacionado. Então, nem é o melhor dos momentos dele. E o Goulart está fazendo muita força para voltar para o Brasil. Muito, Alexandre Matos. Também. Mas é amigo dele, pessoal, desde o trabalharam junto no Cruzeiro. E assim, o Goulart fez todo o sucesso do mundo na China. E ele achou que esse sucesso lhe garantiria convocação para a seleção ida para a Europa. E uma ida para a Europa. Tanto que ele muda de empresário porque o antigo empresário não trazia propostas da Europa. Houve a mudança do empresário e as propostas da Europa continuaram sem aparecer. Então a estratégia na cabeça dele hoje é voltar para o Brasil, tentar fazer o mesmo sucesso no Brasil que ele conseguiu na China para sonhar com seleção e sonhar. Se forem quantias semelhantes, Maurício, você apostaria, você gastaria o seu dinheiro com quem? Com Pablo ou com Ricardo Goulart? Ricardo Goulart. Sim. A gente já sabe que o Ricardo Goulart joga bem há 5 anos, pelo menos. Desde 2012, quando ele foi campeão da Série B pelo Goiás. Fez um grande campeonato, o Cruzeiro contratou. Foi bem nos 2 anos do Cruzeiro. Chegou como reserva, pegou titular logo, a posição de titular, jogou bem nos 2 anos e jogou bem todos os anos na China, menos no último, que ele se contundiu. O Pablo aconteceu esse ano, nesse semestre. O Pablo é um jogador nem de 1 ano, é de 2º semestre de 2018. O Goulart é mais testado, digamos assim. Você não, Pleo? Não sei, estou pensando...
Eu aceitaria qualquer um dos dois. Agora, vem cá, o Atlético Paranaense precisa vender o Pablo? Faz parte do planejamento do time. E aí não é um achado meu, conversando com uma pessoa que trabalha no dia a dia do futebol do Atlético. O Atlético tem... o Mário Celso Petralha tem vários defeitos, mas ele está à frente do tempo em relação a outros dirigentes. Hoje o Atlético Paranaense está super estruturado, de fora para dentro de campo, e está colhendo agora os resultados. Qual que era a ideia do Atlético? Vender um jogador agora, nessa janela, para conseguir manter alguns titulares com renovações, com aumentos e reforçando o time, até porque o calendário do Atlético na próxima temporada... Já vai perder o Veiga, né? Já perdeu. Esse já perdeu. Mas o calendário do Atlético na próxima temporada vai ser extremamente puxado. Libertadores, Recopa, Suruga, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Eu tenho dúvida em relação ao Sul-Americano. Acho que o campeão da Sul-Americana volta para... Isso precisamos checar. Antes era assim, tinha que jogar. Mas precisamos checar, porque não, se for... Agora não, agora é Libertadores. Eu sei que Libertadores, obviamente, mas a gente checa e depois a gente traz a informação direitinho. Qual que era a ideia? Vender um jogador agora para reforçar o time no primeiro semestre. E aí, na janela de verão da Europa, aceitar alguma oferta. Ou por Renan Lodge, ou Bruno Guimarães, ou Léo Pereira. Que são os 3 jogadores extremamente visados pelos clubes europeus. Bruno Guimarães, espetacular. Três boas revelações. Os 3 muito boas. O Lodge foi muito bem. O Lodge também. Mas assim, o Bruno Guimarães... E o Léo também, pô. Quem mais me chamou a atenção assim foi o Bruno Guimarães. Os 3 muito bem. Incrível. Excelentes jogadores. Falar em jogador de meio campo, volante, o Felipe Melo também era pretendido, pelo menos por parte ali da nova turma do Flamengo, que imaginava no Felipe alguém que puxasse o resto do time no que faltou tanto, principalmente nessa temporada, ou nas 2 últimas temporadas, 17 e 18, mas o tal encontro do empresário do Felipe com o Marcos Braz acabou nem acontecendo, né? Não é que não houve acordo, não houve nem encontro. Não vejo Pedro no Flamengo. Não vejo mesmo. E essa história de que o Felipe Melo ele consegue puxar o time para a garra, tá? Na verdade, toda essa história dele no Palmeiras, ela só funcionou quando ele sossegou. Sim. Quando conseguiu domar ele quase botou o Palmeiras fora da Libertadores. Sempre quando o Felipe Melo vinha com aqueles negócios, eu vou puxar o time e tal, ele era expulso, botava o time numa situação difícil e tal. Ele é um bom jogador, só que para isso o cara precisa sossegar. E acho que nesse Campeonato Brasileiro, nessa reta final, o Filipão conseguiu isso, com a sua habilidade de lidar com personalidades fortes, dar uma enquadrada lá no Felipe Melo. E aí sim, então para o Flamengo achando que falta garra e tal, se o Felipe Melo aqui ele vai fazer o Everton Ribeiro, os caras vibrarem mais, isso aí é cascata. Eu concordo muito com o Mauro César, que no ponto de vista dele não é um jogador que vai mudar o perfil de vibração de um time. Ele não fez o Palmeiras mudar, você fez, sinceramente? Não, e assim... Não pôs bem, mas não fez. Até a gente tem casos de jogadores que com uma bagagem gigantesca, com um currículo imenso e também com uma graça, com uma simpatia, conseguiram... O caso mais clássico dos últimos 10 anos é disparado Ronaldinho Gaúcho. Seduziu o Ronaldinho Gaúcho no Atlético Mineiro. Foi aquela, né? O Sidorf conseguiu fazer com que o Botafogo semelhante. O Botafogo como um todo fez isso no São Paulo na volta. O Kaká nem produziu tanto em campo, mas o Ronaldinho Gaúcho eu digo porque o Atlético ganhou títulos, né? Sim. Então, mas veja, a gente está falando de perfis que são totalmente diferentes do perfil do Felipe Melo. Mas a grande que mudaram a característica do clube. O Ronaldinho talvez ali, o barato dos caras era jogar com o Ronaldinho. Talvez o Ronaldinho e ele se divertiu. Ele se divertiu força para isso, uma coisa natural. E ele se divertiu. O jogador de futebol, chega lá o cara que ele viu 5, 6 anos antes, arrebentando no Barcelona, mó barato jogar com esse cara. O cara que jogava videogame, né? O time já era bom. E ele arredondou mais ainda. Não gritar com ninguém. Não, nem é o perfil dele. Mas Plihal, o desfecho da história do Felipe Melo é absolutamente previsível. O Alexandre Matos disse, sem esconder de ninguém, que tratava-se de uma alucinação coletiva. O Flamengo falava sobre a possibilidade de uma rescisão amigável entre Palmeiras e Felipe Melo para que o Felipe Melo se mudasse para o Flamengo. Qual era a lógica dentro de um mercado, dentro de uma estratégia de jogo do Palmeiras, abrir mão de um jogador que é titular para reforçar o seu principal rival? Porque, para o torcedor, o principal rival do Palmeiras é o Corinthians, é o São Paulo.
Pro Palmeiras, para a diretoria, hoje o grande rival é o Flamengo. É o clube que pode duelar por grandes jogadores. E aí você vai abrir mão porque o Landim quer ou porque o Felipe Melo até disse para pessoas próximas que gostaria de jogar no Flamengo. Mas então que jogue na próxima temporada, quando acaba o contrato dele. Então esse desfecho, para mim, era lógico. Em relação à busca do Felipe Melo, aí eu penso um pouco diferente do Mauro. Eu acho que o Felipe Melo tem defeitos. Eu acho que o Felipe Melo, inclusive, alimentou demais essa história de Flamengo para ver o nome dele especulado, postando, por exemplo, outro dia ele postou uma foto dizendo que estava no Rio de Janeiro, DDD 21, bem no auge da especulação de Flamengo, mas no dia a dia de trabalho, e aí não é só eu quem estou dizendo, eu estou reproduzindo algo que eu escutei no Palmeiras. É um cara que não aceita perder, e é um cara que contagia de uma maneira intensa os outros caras a não perderem. Aí você fala, pô, mas o cara que deu o carrinho, deu aquela entrada no cerro e quase pôs tudo a perder. É verdade. Mas esse tipo de jogador que não engole a derrota e que tem uma ascensão sobre os outros, esse jogador ele costuma fazer com que certas acomodações não sejam permitidas de forma tão tranquila. Então você perde para o Sport na Ilha do Retiro, o Sport brigando para não cair, e aí todo mundo volta pro hotel, todo mundo fica tranquilinho. Esse seria o tipo do cara que incendiaria a coisa. Não podemos perder de jeito nenhum, isso está errado. No próximo jogo a gente vai ter que recuperar esses 3 pontos de qualquer jeito. Mas esse papel de cobrança maior não é do diretor? Pode ser também. Eu acho que não tem que se resumir só ao técnico, eu acho que não tem que se resumir só ao diretor executivo de futebol e ao presidente. Eu acho que dentro de campo ter lideranças como essas são extremamente importantes. Um dos papéis primordiais do Lugano era essa cobrança. Ele era um jogador técnico? Nunca foi. Ele evoluiu como zagueiro ao longo dos anos. Ele chega no São Paulo, era motivo de piada. A gente cobria o São Paulo. Porque tecnicamente ele era horroroso. Ele evoluiu, mas o que ele sempre teve foi um vestiário muito forte. E um esquema bom com 3 zagueiros, né? Favorecia muito o estilo dele também. Mas sobre o Felipe Melo, ele é um cara... Eu até sempre desconfio dessa liderança dele. As pessoas do Palmeiras entendem que ele tem uma entrada em relação aos demais muito forte. E o elenco do Palmeiras está cheio de jogador grande. Uma entrada principalmente em relação aos adversários muito forte, né? De carrinho. Parte também da massa rubro-negra não se entusiasmou muito com a possibilidade... E começou lá, hein? É a cria da Gávea, né? Inclusive, em 2001, fez um gol muito importante para o Flamengo escapar de um rebaixamento em outros tempos do Mengão. Era um meia, mas assim, hoje é que o Flamengo tem um Coediar que não deve muito ou não deve nada hoje. Jogador de passe correto de saída, inclusive. Mas vai ficar? Pode ser que saia. O empresário dele deu entrevistas recentemente dando conta de que ouviria propostas do exterior. E esse movimento até de busca pelo Felipe Melo coincidia com essa questão. Então, se o Cuéllar ficar, acho que o Flamengo não tem no Cuéllar uma figura com essa ascensão em relação aos demais, mas dentro de campo, se bobear, o Cuéllar entrega mais do que o Felipe Melo. E o Flamengo não precisa vender ninguém. Para a função hoje, eu também acho que o Flamengo não precisa vender ninguém. Ele pode até vender. Não precisa vender ninguém e ainda vai ter uma economia com a saída do Marlos Moreno, saídas já confirmadas. Que não vai fazer falta. Hever e o Giovânio. Também não vão. Ufa! 1.300.000 de salário, quer dizer, 1.300.000 mensais de economia. Não é nada mal. Não tem perda técnica nisso também, não. Não tem perda técnica também significativa. Não. Principalmente a contratação do Giovânio. O Hever já não era o mesmo Hever dos chegou badalado. Sim, mas foi uma de custo-benefício ali do que entregou. Foi uma das piores que houve aí na história recente nos últimos anos no Flamengo. 1.320.000, para ser mais preciso, o valor é de R$1.320.000 por mês. O Flamengo devia investir mais no Tuller. Se a gente fizer a conta no ano, a gente está falando de 15 milhões de reais. Com esse 1.320.000 dá para, por exemplo, pagar o salário do Gabigol e pagar metade do Dodô. Só para ter uma ideia do que dá para fazer. São 650 mil... Que troca, hein? São 650 mil do Giovânio, que estava emprestado pelo Tianjin Guojian. Você acompanha duas situações. O contrato de empréstimo termina agora. Em dezembro ele obviamente já foi devolvido.
320 mil do Marlos Moreno, outro que veio por empréstimo do Manchester City e vai voltar para lá. E para onde vai o Marlos Moreno? Vai ser, ele é do City, né? Mas não vai ser aproveitado por ninguém aqui na América do Sul? Há especulações de que o São Paulo tem interesse no Marlos Moreno. E eu não me interessaria. Jogador de 320 mil reais por mês e que ficou 2 anos sem marcar gol. Atacante, para mim, que não pode ficar 2 anos sem fazer gol. E o terceiro, o Hever, que custa 350 mil, ele tinha 25% dos direitos econômicos presos ao Inter e 75% presos ao Atlético. O Atlético está comprando esses 25% por um valor pequeno do Internacional, vai passar a ser dono de 100% e deve anunciar nos próximos dias o Hever. Só depende de exames médicos. Imaginando o Marlos Moreno chegando com a mochilinha dele lá em Manchester, sim. Né? E a apresentação. E aí, Pepe? Seu Pepe, tudo bem? Tem lugar pra mim aí? Ele conseguiu superar o Gabigol na Europa, né? Tem uma vaguinha aí nesse coletivo, eu pego ali na lateral esquerda. O Gabigol na Europa fez 2 gols em 1 ano e meio. O Marlos Moreno fez 1 em 2. Que coisa, hein? Ainda no Flamengo, quer dizer, não tem nada a ver com o Flamengo, mas acaba tendo. Vocês viram o que o Marinho aprontou ontem? Marinho, atacante do Grêmio, e 2 anos atrás, super pretendido pelo Flamengo. Ontem ele colocou numa rede social, na verdade ele gravou um vídeo, né? Fala, rapaziada, tem que agitar pra mim chegar lá no Flamengo, pode ir lá no Grêmio e me pedir emprestado que eu vou na hora, hein? Imaginando você ter que administrar, cara, você é o empresário ou relações públicas de um atleta, assim, o agente e tal, e administrar essas coisas. Fato é que ele não se deu bem no Grêmio, né? Não. Não tinha se dado bem no Cruzeiro também, não. Sim, não. Se deu bem no Ceará e no Vitória. Ficou bem no Vitória, Ceará ali no comecinho, no QM, né? O Luxemburgo quis levá-lo pro Flamengo, o Luxemburgo saiu do Flamengo e levou pro Cruzeiro, inclusive. E aqui, ó. Nota oficial, hoje, preto. Nota oficial. Saltando, né? É o puxão de orelha do empresário. Parece né? Plantão. Então, veio aqui comunicar em nota que devido a um vídeo que circula na internet falando sobre eu me oferecer para outro clube, de fato, falei brincando em um momento de descontração com um amigo flamenguista e em nenhum momento desrespeitei o clube que defende Grêmio. Os gremistas, como disse o Maurício aqui, logicamente ficaram loucos da vida. Apenas falei que se o Flamengo pedisse eu por empréstimo, eu iria na hora. Porém, isso pegou mal. Será? Devido a toda essa situação chata, venho aqui me desculpar com todos os torcedores do Grêmio por esse momento infeliz e em nenhum momento me coloquei fora do clube ou querendo sair. Ler coisas maldosas me faz ficar triste e chateado. Jornais colocando como eu me oferecendo a clubes, nunca precisei ligar para ninguém, enfim. A culpa é da rede social. Né? A culpa é da rede social, Ou de como as pessoas interpretam mal vídeos e que tais. O Marinho e todos os jogadores de futebol precisam tomar muito cuidado com áudio de WhatsApp, com stories, com Twitter. Aquela história do primo, que era usada há muito tempo. Foi meu primo que escreveu, já não cola mais. Então, e tem muito jogador que continua caindo. Pegaram meu celular, né? Tem muito jogador que continua caindo por não saber usar bem as redes sociais. O Marinho é um caso raro de investimento alto do Grêmio. O Grêmio tem feito quase todas as contratações com investimento baixo. O Marinho foi o contrário. Foi um investimento alto do clube, na casa dos 5 milhões de euros, que não deu certo. Caramba! 5 milhões de euros. Foi um dos poucos jogadores... Quase o que o Flamengo ofereceu pelo Pablo. Foi um dos poucos jogadores em que o Romildo Bolzan abriu os cofres. E até agora não funcionou. Foi um jogador que foi especulado para ser trocado pelo Corinthians. O Juninho Capixaba iria para o Grêmio em definitivo, o Marinho viria para o Corinthians. Mas o negócio não andou. Não, coisa mais maluca do mundo. O negócio não andou também porque o Marinho disse que não queria jogar no Corinthians. E a justificativa dada naquele momento foi de que a presença do Renato Gaúcho era um indicativo de que ele conseguiria dar a volta por cima no Grêmio. Aí vem essa história e acaba colocando tudo a perder. Embora também, depende do contexto. Às vezes você está falando com um cara que é de fato flamenguista, tem um amigo, e aí você se sente à vontade para falar, mas essas coisas repercutem e pegam muito mal. É um jogador que tem muita habilidade, é rápido, sabe fazer gol, chutar bem de longa distância, mas vai ficando também com uma imagem de quando tem desafios maiores. Ele já não é garoto, disputar torneios importantes e em clubes com ambições maiores, ele vai tendo dificuldade. O grande momento dele nos últimos anos foi no Vitória, né? Mas o Vitória, saiu do Cruzeiro, onde não foi bem. No Cruzeiro não foi bem, agora no Grêmio também. O Vitória é clube importante, mas tem ambições um pouco menores do que esses que a gente falou aqui, né? E ali ele foi bem.
Cruzeiro e Grêmio já teve dificuldade. Isso vai desvalorizando, não, jogou mal. né? O Grêmio não jogou nada, né? E o Renato é um isso tira peso. Recuperador de jogadores. Isso desvaloriza o jogador. O Renato, com ele, não conseguiu fazer jogar. O Renato fez vários jogadores. Jael terminou o ano em alta, né? Sim. O Renato com ele, né? Você acha que ele pode Vocês acham que ele pode ser perdoado ainda pela torcida do Grêmio ou não? Por ser um personagem mais... Depende da bola. Folclórico. Tem que jogar. A bola resolve bem. A bola resolve vários problemas. O Dudu, por exemplo, na metade do ano, chegou a ser muito criticado pelo torcedor do Palmeiras depois de uma postagem também em rede social que ele até apagou depois, dizendo que, querendo ou não, vou ficar e tal, por conta da proposta recusada do Shandong Luneng. Naquele primeiro momento, essa situação arranhou a imagem do Dudu, mas aí bastaram boas atuações, e não foram poucas ao longo do segundo semestre, e o torcedor do Palmeiras está completamente apaixonado de novo pelo Dudu. E digo mais, acho até que se o Dudu sair hoje para o futebol chinês, como se imagina, nem vai pegar tão mal, ele vai sair pela porta da frente por tudo que fez dentro de campo. Agora, para ele quebrar esse amargor aí com a torcida, ele precisa fazer gol e jogar bem, que é a única coisa que ele não tem feito lá em Porto Alegre. E o Grêmio usa muito time reserva em algumas competições, ele teria chances de jogar e não aproveitou essas chances que ele teve. Uhum. O Nicolino falou agora há pouquinho do Dudu no Palmeiras, só para a gente não perder o bonde do Palmeiras na história. Hoje o Palmeiras conquistou mais um título na base. Em cima do São Paulo de novo, né? Sobre o São Paulo, Copa RS. Havia perdido a Supercopa Brasil. Na Aliança, né? Que garante vaga na Libertadores. Nos pênaltis para o São Paulo. Hoje venceu a tradicional, também já dá para chamar de tradicional, sim, Copa RS, também sub-20, 1-1 no tempo normal. Venceu por 4-3 nos pênaltis. Papagaio, campeão. E pode ir pro Galo, né? Pode ir pro Galo, Papagaio. Pode ser envolvido na negociação com o Atlético pelo Marcos Rocha, pela manutenção do Marcos Rocha, mas daí deve ser, imagino que seja algo empréstimo, né? O Palmeiras não vai... A gente pode dizer, né, que essas são as duas principais bases hoje do futebol brasileiro, né? São Paulo e Palmeiras. Acho que estão um pouquinho acima de outras bases importantes, como o Flamengo também, o Fluminense em Xerém é importante, mas Mas aí que tá, Maurício, em termos de disputas de títulos, sim. De conquista, sim. Revelação, não. Porque o Palmeiras não consegue usar os atletas da base. O Palmeiras não tem campo para eles. Essa para mim é a grande usa jogador de base que não tem dinheiro. Essa para mim é a grande crítica ao Palmeiras. O São Paulo aproveitou alguns, mas estão vendendo tudo. E nem dá tempo para os caras... O São Paulo tem fama de bom vendedor. O São Paulo tem histórico de lançar jogadores que o mercado europeu vem buscar, porque tem convicção de que vão dar certo. Só que esses jogadores vão embora muito cedo. O Palmeiras está ganhando tudo. O Palmeiras termina a temporada com esse título, com 22 conquistas na temporada, levando em consideração todas as categorias. Nunca na história o Palmeiras havia chegado perto desse número. Quantos atletas vão ser aproveitados no ano que vem? O problema é aproveitamento. Esse para mim é o grande ponto. Lembra do Vitinho? É mais um. É a grande crítica à diretoria do Palmeiras. Mas também não dá para fazer uma crítica severa, porque se você tem dinheiro para contratar, você vai abrir mão de contratar o Ricardo Goulart para investir no Papagaio. E eu abriria a mão de contratar o Arthur Cabral. Mas o Palmeiras faz as opções dele. Arthur Cabral, que veio do Ceará. Do Ceará, que foi contratado. Uma promessa. Nisso... Mas tem outras bases, Maurício, Rafael também, que não fazem tanto sucesso, que não garantem tantos títulos, mas que têm revelado muito. O Atlético Paranaense esse ano. Flamengo é um. O Atlético Paranaense, a gente citou o Bruno Guimarães, que veio de um projeto de São Paulo, mas fez o final da base lá. Léo Pereira, o Renan Lodge. O Grêmio revela. Isso são duas questões. Uma, como é que você faz a transição, que é o momento crítico. E a outra é o que você. É o planejamento que você tem para esses jogadores na base de terem ou não espaço no seu time principal. Em relação ao Palmeiras, concordo, acho que o São Paulo, nesse sentido, está um pouquinho à frente. Nos últimos anos, mais de espaço. Quem? Lisieiro, Luan, são jogadores que têm aparecido. O Corinthians ganha muito título na base. Santos, né? Não, e quem aproveitou no time de cima e ganhou? O Santos, né? Sim. O Fluminense... Quais times brasileiros vencedores na última década eram formados por muitos jogadores... O Santos é quem tem mais essa característica. Mas eu vou te dizer uma coisa. Não fosse pela base, e o Fluminense hoje estaria em estado falimentar. O Fluminense continua vivendo problemas seríssimos, a ponto de haver um movimento que pede o impeachment do Pedro Abad. Salários atrasados, imagens atrasadas, centro de treinamento inferior ao dos rivais. Não fosse por... Dá para levantar 10 nomes fáceis. O Wendel,
O Richarlison não dá nem para dizer que veio da base. Richarlison é América Mineiro. O Wendel, o Scarpa, que veio do Desportivo Brasil, mas para terminar a formação por lá. Vários jogadores. O Pedro, que vai ser vendido, só não foi vendido ainda porque acabou se contundindo, mas foram vários atletas que saíram da base. Do Palmeiras, além do Papagaio, quem que poderia... Luan Cândido é alguém que está pedindo passagem. Lateral esquerdo, para mim é o melhor, o mais talentoso. É o mais talentoso dessa turma. Os dois jogaram bem. Tá. Esse é o ponto. Principalmente o Vitor Luiz. Por exemplo, Diogo Barbosa e Vitor Luiz. Aí você tem... como é que você vai dar oportunidade para um goleiro se você tem um goleiro de 30, que é o Everton, e se renova com um de 40 e um de 37? Sim. Casos do Prazo e do Jailson. O Vitão e o Pedrão, que são dois garotos da base, são super elogiados e vão muito bem nas competições. O Palmeiras, nesse ano, trouxe o Gustavo Gomes por empréstimo e o Nico Freire por empréstimo. E ainda há quem especule Igor Rabelo. Nico Freire não jogou, só jogou na intertemporada lá na América Central. Se Gabriel Jesus aparecesse hoje, será que ele teria espaço? Boa pergunta. Ele pegou o fim da necessidade, né? Que o Gabriel era muito transição, né? Dele e rivais ali já estavam atentos, São Paulo, de olho. Chegou a fazer proposta. O Palmeiras teve 6 jogadores, acho que é recorde nacional, 6 jogadores convocados para a seleção brasileira que vai jogar o Sul-Americano em janeiro. São Paulo teve 4, né? São Paulo teve 4, acho que o Flamengo também teve 3 ou 4. Sabe qual é o risco disso, Plirrão? Porque assim, o Palmeiras reproduz na base o modelo do profissional. Ele vai buscar em clubes do Brasil inteiro os jogadores que mais se destacam. Uhum. Então tem o Tatavito, tem o Gabriel Veron, o Gabriel Leite. São caras que eles aparecem, o Palmeiras vai e compra. Na base também o Palmeiras é o mais rico. Uhum. Só que pode correr o risco de algum empresário com um pouquinho mais de estofo falar para o jogador, não, a gente não vai para o Palmeiras. Porque a gente vai ganhar tudo na base, mas a gente não vai jogar no profissional. Então a gente vai preferir apostar e ir para outro clube, onde talvez a gente não ganhe na base, mas que você vai ter a oportunidade de jogar. Se eu sou empresário de um jogador com potencial, e eu tenho proposta do Santos e do Palmeiras, ainda que meu jogador vai ganhar menos no Santos do que no Palmeiras, eu levo ele para o Santos. Sim. Porque eu vou ter uma perspectiva de que ele seja usado no Santos, que não vai ter no Palmeiras. Sem dúvida. Segunda parada no Futebol na Veia desse domingo. No retorno falaremos de Fábio Carille e seus Blue Caps, ou Alvinegros Caps. Voltamos já.